Eu tenho um bebê. Eu tenho um bebê. Os detetives prenderam Lonnie Simon, de 2 anos, e a acusaram de homicídio doloso, ocultação de cadáver, falso relato e declarações falsas em conexão com o desaparecimento e morte de seu filho, Quentin Simon, de 20 meses. Quentin Simon nasceu em 21 de janeiro, filho de Leilani Simon e Henry Moss. Chamado carinhosamente de Macaquinho, o garotinho adorava assistir Contos de Dragão, Patrulha Canina e PJ Masks. Quentin também gostava de correr atrás do irmão mais velho e imitá-lo em tudo. Ele era brilhante, feliz, inteligente e carinhoso. Quentin sempre agradecia, independentemente do que fosse ou para quem estivesse ajudando. Ele também adorava dançar, cantar e dar soquinhos. Agora, a mãe de Quentin, Leilani, conheceu o pai dele, Henrique, que ela também chamava de Bubba, em um poço de natação em 2019. Ambos já tinham filhos de outros relacionamentos. Quando Leilani engravidou de Quentin em 2020, escondeu a gravidez de Henrique por meses. Também dizem que na época em que Leilani ficou grávida de Quinton, ela estava usando muita cocaína. Pouco depois de engravidar de Quinton, ela foi para o Alabama, onde daria à luz a ele. Ao fazer isso, ela excluiu o nome de Henrique da certidão de nascimento dele. Então, Henrique não passou muito tempo com o filho, mas disse que ele era um bebê bom, que estava sempre feliz e sorrindo. Em junho de 2020, Quentin, junto com seu irmão mais velho e sua mãe Leilani, estavam morando em um trailer com a mãe de Leilani, Billie Joe Howell. Durante esse período, Leilani acabou sendo presa depois de invadir o trailer de um vizinho e roubar $50 de um pote de moedas. Ela cortou um buraco na tela da janela do vizinho e então entrou para pegar o dinheiro. A mãe foi acusada de roubo em primeiro grau, mas reduziu a acusação para invasão de propriedade e recebeu 12 meses de liberdade condicional. Após esse incidente, Leilani e sua mãe foram despejadas do parque de trailers, e Leilani, então, levou seus 2 filhos para morar com o pai de Quinton, Henrique, por alguns meses, segundo Henrique. Durante esse período, Leilani usava cocaína praticamente o dia todo, todos os dias, sempre que podia. Ela também ficava muito violenta sob efeito de drogas e frequentemente agredia Henrique se ele não lhe desse dinheiro para comprá-las. Após alguns meses morando com Henrique, em fevereiro de 2021, Leilani viu ele receber um mandado de prisão. Mesmo que a vítima da invasão já tivesse identificado Leilani como responsável meses antes, ela ainda tentou jogar a culpa em Henrique, o mesmo que deixou ela ficar com ele depois desse incidente. Bem legal da parte dela. Ela disse às autoridades que, na manhã do roubo, Henrique foi à casa dela e pediu que pegasse o dinheiro, após perceber que não passaria pela janela. Após receber o mandado de prisão, ele terminou com Leilani e a expulsou de casa. Segundo Leilani, Henrique não estava na vida do filho porque os abandonou, não por outro motivo. Leilani então levou Quentin e seu filho mais velho para morar a cerca de 8 quilômetros de distância. Esse é um dos principais motivos pelos quais Henrique não via Quentin com tanta frequência. Pelo menos era isso que Henrique dizia. Mais tarde, ele contou à polícia que tinha um pressentimento muito ruim sobre Leilani e acreditava que ela iria machucar aquele bebê. Referindo-se a Quentin, Leilani logo conheceria um novo namorado e o nome dele era Daniel Youngkin, ou Danny, para abreviar. Ela se mudou para a Carolina do Norte para morar com ele, deixando os 2 filhos com a mãe. Billie Joe ficou com a guarda temporária logo após Leilani morar com Danny. Leilani ficou grávida da filha deles, Sky. Por volta da época em que o bebê nasceu, o casal foi morar com a mãe de Leilani, Billie Joe, e com os outros 2 filhos de Leilani, incluindo Quentin. A casa de Billie Joe ficava na 35 Buckhalter Road, em Savannah, Geórgia, e o irmão de Leilani, Paulo, e o marido de Billie Joe, Tomás, também moravam lá. Leilani ainda não tinha a guarda legal de Quentin e do irmão mais velho dele nesse momento. Billie Joe tinha, o que é um pouco estranho porque ela mesma tinha um histórico criminal bastante longo, incluindo acusações de narcóticos, posse e distribuição, além de prostituição. Ela tem um filho mais velho que está preso por assassinato.
Então, Billy Joe tinha saído para uma viagem de negócios durante a primeira semana de outubro de 2022, deixando as crianças sob os cuidados da mãe delas, Leilani, além de uma babá durante o dia. Enquanto ela estava fora, em outubro de 2022, por volta das 9h40, Leilani e seu namorado Danny ligaram desesperados para o 911 e relataram o desaparecimento de Quentin. Leilani disse à atendente que acordou por volta das 9h30, viu a porta da frente aberta e Quentin não estava mais no cercadinho. Ela acreditava que alguém entrou em sua casa e levou seu filho. Depois, disse que viu Quentin pela última vez às 6h, no cercadinho. Então, por que ela esperou 3h30 inteiras para ligar e relatar o desaparecimento dele? Eu não sei. Leilani disse às autoridades que só podia ter sido Henry, o pai de Quinton, que teria vindo e levado ele. Quando a polícia foi falar com Henry, ele estava no meio de cortar a grama do chefe dele. Ele afirmou que nem tinha ido para a área de savana há cerca de um mês. Ele também disse à polícia que na hora em que Quinton desapareceu, ele estava dormindo porque sabia que precisava acordar cedo para o trabalho naquela manhã. O álibi de Henry foi confirmado após investigadores acharem imagens de câmeras de segurança mostrando que ele esteve em casa durante toda a noite e manhã anteriores. No primeiro dia de buscas, a polícia vasculhou a área a pé, usou drone e contou com a unidade canina do gabinete do xerife do condado de Liberty. Vizinhos se uniram às buscas e mostraram preocupação com Quinton. As buscas em terra seguiram até anoitecer, quando a polícia usou tecnologia de detecção de calor. Mesmo assim, Quentin, com apenas 21 meses, não foi encontrado em nenhum lugar. Viemos direto pra cá. Cheguei por volta das 3h ontem. E eu cheguei aqui por volta das 3h30 da manhã. Isso tem sido uma loucura. Quero dizer, a gente não sabe de nada, seja a resposta que queremos ouvir ou a resposta que não queremos ouvir, a gente só quer saber de alguma coisa. Minha preocupação é com ele, e é só isso. Quero dizer, a gente se preocupa com o bem-estar dele. Eu sei que todo mundo trabalhou muito ontem e nós estamos praticamente... Agradecemos todo o esforço de todos, especialmente de quem veio procurá-lo. Ele está sempre sorrindo. Ele é uma criança feliz, quero dizer. Tem algumas crianças, mas ele sempre tinha um grande sorriso no rosto e estava sempre feliz. Deixe-me te perguntar, por que você está ficando emocionado? Porque ele não está aqui. Ele é só um bebê e eu quero ele em casa. Ele é só um bebê. Leilani é minha mãe, Leilani é minha filha, tem 22 anos. Ela nem sempre fez as coisas certas, às vezes ela vai muito bem e às vezes não. E eu não sei o que pensar agora, eu não sei no que acreditar. Acho que ninguém acredita que isso vai acontecer com eles. Eu não sei se posso confiar nela ou se não posso. Só não machuque. Nós não queremos, não seremos as respostas, não responderemos, não temos respostas. Eu não precisaria de todo mundo. E por favor, não pare de procurar. Sim, eu disse. Nós queremos respostas, queremos encontrá-lo. Essa é a resposta que queremos se alguém o encontrou, sabe? Ainda estamos esperando e rezando e queremos que todos rezem por ele e rezem por nós. A polícia soube que a babá de Quinton, Michelle McCarda, chamada também de Diana, cuidaria dele e dos irmãos. Naquela manhã, porém, ela recebeu uma mensagem às 5h30 dizendo para não ir, de acordo com o namorado de Leilani, Danny. Ele disse que enviou essa mensagem porque, quando acordou para ir trabalhar, Leilani disse a ele que ficaria em casa naquele dia. Isso ainda era estranho para Michelle, porém, porque ela afirmou que mesmo quando Leilani não ia trabalhar, ela ainda cuidava das crianças para ela. Então, pouco antes da 1h, Danny ligou para a babá, Michelle, e perguntou se ela sabia onde Quentin estava. Ela não sabia onde ele estava, nem que estava desaparecido, então correu até a casa para ajudar na procura. Mas quando Michelle chegou, a família não parecia querer sua ajuda, o que era estranho. No dia após o desaparecimento de Quinton, a polícia cumpriu mandado de busca na casa da família. Eles até esvaziaram a piscina do quintal procurando pistas sobre o que aconteceu com Quinton, mas não encontraram nada. Também foi criada uma linha telefônica para denúncias que ajudassem a polícia a encontrar o menino. Em 12 de outubro, a polícia retornou à casa de Billy Joe para buscas com cães. Mais tarde, naquele dia, fariam um anúncio público dizendo acreditar que o pequeno Quinton estava morto.
No entanto, como ainda não haviam encontrado o corpo dele, sua mãe Leilani, principal suspeita, continuava solta e andando livremente. Isso revoltou muitos, e a polícia foi chamada à casa da mãe mais de 50 vezes após o sumiço de Quinton. Enquanto muitos protestavam na entrada da casa da família, Leilani, de 20 anos, se escondia do público e da lei, ou ao menos parecia. Parecia que ela enfim falaria publicamente, dizendo esperar que seu filho fosse encontrado feliz e vivo. Eu estou aqui, estive aqui todos os dias desde que isso aconteceu. Eu não estou fugindo e não estou me escondendo. E se surgir alguma coisa que seja culpa minha, eu mesma vou me apresentar naquela delegacia. A polícia de Chatham afirmou várias vezes que, apesar de Leilani ser a principal suspeita do desaparecimento e morte do filho, não a considera um risco de fuga. Leilani diz que ela e a mãe, Billie Howell, passam os dias no quintal de casa porque é muito difícil ficar dentro de casa, com as lembranças de Quentin e o fato de que ele se foi. A cada dia que passa, são menos lágrimas e mais raiva, por não saber o que está acontecendo, se é que isso faz sentido. Elas acordam diariamente irritadas, aguardando uma ligação que nunca chega. Temos que recuar e está nos segurando, é isso que queremos. A gente só espera que ele esteja na casa de alguém e que estejam alimentando ele, e é nisso que eles têm esperança. Talvez eles quisessem um bebê, não pudessem ter um ou se vissem como salvadores dele. Essas são as maiores esperanças deles agora. A tutela legal dos outros 2 filhos de Leilani foi retirada da mãe dela, Billie Joe, no mesmo dia em que a polícia anunciou que acreditava que Quinton não estava mais vivo, pois ela não conseguiu fornecer supervisão adequada. Depois de deixar Quinton e seu irmão mais velho sob os cuidados de Leilani, ela foi quem pediu para a babá, Michelle, cuidar de Quinton e seus irmãos. No entanto, ela ainda havia deixado as crianças sob os cuidados de Leilani antes disso. Logo veio à tona que havia uma disputa entre Leilani e sua mãe, Billie Joe. Porque Billie Joe havia recentemente entrado com um pedido de despejo para tirar Leilani e seu namorado Danny de sua casa. Ela alegou que o casal havia causado danos à casa e que Leilani tinha um longo histórico de roubos dela, inclusive meses antes do desaparecimento de Quentin. Em março, o Estado da Geórgia e o Departamento de Serviços Humanos entraram com uma ação para obrigar Leilani a pagar pensão alimentícia. No dia em que Quinton desapareceu, foi emitida uma ordem judicial para que ela pagasse pensão alimentícia, cerca de uma semana depois do sumiço de Quinton. Investigadores anunciaram ter encontrado evidências que indicam que o corpo de Quinton pode estar em um aterro sanitário próximo. Eles encontraram imagens de vídeo sugerindo que Leilani havia jogado o corpo do filho em uma lixeira no Azalea Mobile Home Park, a poucos minutos da casa de sua mãe, Billie Joe. E assim, a busca no aterro sanitário próximo começou quase imediatamente, enquanto eles procuravam pelo filho dela no lixão próximo. Leilani foi vista em um bar local com sua mãe, Billie Joe, tomando doses de tequila. Segundo relatos, as duas até estavam flertando com os funcionários do bar e, de acordo com uma garçonete, estavam se divertindo muito. Como se não tivessem nenhuma preocupação no mundo. Elas estavam tomando doses de Patron na área externa, rindo e sendo barulhentas. É quase como se elas estivessem tentando chamar atenção para si mesmas, disse a garçonete. Como o corpo de Quinton ainda não havia sido encontrado, sua babá, Michelle, que estava obviamente muito abalada com a situação, decidiu que queria organizar um memorial público para ele. Mas isso deixou Billie Joe furiosa e ela confrontou Michelle, gritando com ela que Quinton não estava morto. Esse é o meu bebê, não o seu. Esse é o seu bebê. Esse é o meu bebê. Eu te toquei e te disse. Esse é o meu bebê. Eu ia quicar minha bola. Eu pedi pra você mandar mensagem, mandei mensagem pra você, eu consegui. Eu pedi pra você várias e várias vezes. A mensagem repetidas vezes. Pra me culpar. Eu não me importo com a dívida. Você acha que vou me envolver demais aqui? Eles não fazem isso. É, porque você... Eu sou o que ninguém é. Eu sou o que você me culpa. Eu sou o quê? Não, eu não quero ninguém. Eu não deveria ter saído. Você saiu, você não deveria ter saído. Não, e eu não vou te contratar. Eu sou papai. Eu disse que tentei te sustentar, mas não consegui. Sim, eu fiz isso. Sim, querida, não orei por toda a sua família.
Não perguntei a você nem a sua família. Continue gravando, não me chame de gravação. Deus é bom, você errou, você errou. Eu implorei pra você ajudar. Implorei sua ajuda. Poste isso nas redes sociais. Eu implorei pra você ajudar. E eu consegui que você ajudasse. Eu vou te mandar mensagem tipo, mano, diga: Oi, Michelle, por favor, pegue a criança. Você é um mentiroso. Levius, eu te dou 300. Eu sou uma mentirosa. Estou prestes a colocá-la. Estou prestes a espalhar tudo. Ótimo. Ótimo, porque é horrível dizer que vai tocar em um memorial. Meu bebê não está morto. Você mente. Meu bebê está vivo. Meu bebê não está morto. Você é um mentiroso. Você é um mentiroso. Não, você que é. Você que é. Achei que você fosse uma mulher de Deus, mas meu bebê não morreu. Achei que você fosse uma mulher de Deus, mas ficou com Quentin. Você teve Quentin? Eu não tenho Quentin. Talvez você tenha. Talvez você tenha, talvez você tenha. Você conseguiu, você conseguiu. Bem, estou prestes a chamar a polícia. Você é a única pessoa que pode entrar na minha casa. E levá-lo. Seus filhos entram em casa. Tire-os da cidade. Claro, vá em frente, odeio. Nós não fomos à casa dela. Não vou dizer que você está na lua. Não, tem que estar por aqui. Ah, sim. Vai estar. Sim. Vai estar, sim. Sim, nós fizemos. Nós fizemos. Ela fará um memorial afirmando que Bruno Quinton está vivo. Eu não coloquei um memorial. Ele não está morto. Ninguém disse que ele estaria. Mas então, no dia 18 de novembro, a polícia confirmou que, junto com o FBI, havia encontrado restos humanos, e eles acreditavam que eram de Quentin. Mais tarde foi confirmado que realmente eram. Eu não tenho nenhum. Finalmente, em 1º de novembro, um mês e meio depois que Quentin foi dado como desaparecido, sua mãe, Leilani, foi presa e acusada do assassinato de seu filho. Ela também foi acusada de ocultar a morte de outra pessoa, fazer declarações ou escritos falsos e relatar falsamente um crime. Ela se declarou inocente dessas acusações e não teve direito à fiança. Dias depois, foi anunciado que Leilani estava, na verdade, sob custódia protetiva. Foi determinado que Leilani agrediu seu filho com algum tipo de objeto, embora a causa exata da morte dele ainda seja desconhecida. Quando falou com os investigadores, Leilani mentiu várias vezes sobre o desaparecimento e a morte de Quinton. No entanto, ela admitiu a eles que, na noite anterior ao desaparecimento de Quinton, ela havia tomado um Percocet porque tinha acabado de extrair os dentes do siso. Ela também admitiu ter fumado um pouco de maconha e, eventualmente, disse que também usou cocaína. A mãe contou às autoridades que saiu de casa durante a madrugada de outubro. No dia 22, foi ao encontro do traficante alegando de forma falsa que iria pagar uma dívida de drogas. Na verdade, ela tinha ido comprar mais drogas. Ela disse que depois se encontrou com sua amiga Misty Bray em um posto de gasolina para pegar um pouco de origail emprestado. Mas a polícia não acreditou na história dela, e Misty depois diria que nem sequer tinha visto sua ex-amiga e colega de trabalho desde julho de 2022. Essa mesma amiga também testemunharia depois que, em um momento, Leilani disse para ela: "Talvez se eu não tivesse Quinton, eu ainda teria Bubba, o pai de Quinton." Um vídeo de vigilância mostra o veículo de Leilani indo a uma lixeira por volta da 1 hora, onde investigadores acreditam que ela descartou o corpo de Quinton.
Ao ser questionada pela polícia sobre as imagens, Leilani disse que só estava jogando fora um lixo que fazia seu carro feder, não Quinton. A avó de Simon, Billie Joe, veio a público e disse que acreditava que ele na verdade havia se afogado na banheira. Enquanto sua mãe, Leilani, estava drogada e desmaiada, Billie Joe também chegou a dizer que sua família era profundamente problemática. E ela comparou a família à família sem vergonha da série de TV, que é extremamente disfuncional. Se você já assistiu... Só por curiosidade, a que série de TV você compararia a sua família? Eu diria que a minha é tão disfuncional quanto Shameless. Leilani será julgada pelo assassinato do filho em outubro de 2024. Em suas declarações iniciais, a equipe de defesa dela insistiu que não havia provas suficientes para comprovar que ela havia assassinado seu filho, Quinton. Mas a promotoria acreditava que Leilani, na verdade, havia brigado com o namorado, Danny, na noite de 22 de outubro. Após a briga, ela saiu de casa, mas voltou um pouco depois. Eles acreditavam que Leilani estava preocupada com os sentimentos de Danny por ela e com medo de que ele não a amasse mais. Entre esse estresse e o estresse de pagar pensão alimentícia e enfrentar a possibilidade de ser despejada da casa da mãe, isso fez com que ela perdesse o controle. Também foi descoberto que, em agosto de 22, toda a pressão que Leilani estava enfrentando a levou a gravar um vídeo se despedindo da família, indicando que ela iria tirar a própria vida. Uma amiga de Leilani também testemunhou que várias vezes, enquanto estava ao telefone com ela, ouviu a mãe agredindo Quinton física e verbalmente. O Estado então chamou Talia McCarter, filha de Michelle, que tem anos. Ela também costumava cuidar de Quinton junto com a mãe. A adolescente testemunhou que presenciou vários episódios de abuso contra Quinton. Uma vez, Leilani o empurrou para dentro de uma piscina sem nenhum dispositivo de flutuação. Ela também deixou que ele corresse para a rua sem supervisão. Talia afirmou que chegou a ver Leilani empurrar o filho uma vez, depois que ele quebrou o controle do PlayStation do tio. Para ela, parecia que Leilani favorecia os outros dois filhos em relação a Quinton, chegando até a dizer que não acreditava que Leilani o amasse tanto assim. A mãe de Talia, Michelle McCarter, também testemunharia. Ela contou ao tribunal que ela e a filha amavam Quinton e eram muito próximas dele. Ela costumava ficar com Quinton em sua casa durante a noite regularmente e afirmou que a criança estava sempre em más condições. Sempre que ele era deixado com ela, Michelle disse que Quinton às vezes era deixado em sua casa apenas com um macacãozinho e geralmente estava todo sujo de cocô. Ela também disse que ele frequentemente cheirava a leite azedo e tinha marcas de sujeira ao redor do pescoço. Então, ela dava banho nele assim que ele chegava. Além disso, era muito raro que Leilani fosse quem buscava Quinton na casa dela. Normalmente, era Danny, e Quinton adorava quando era o Danny. Quando era a vez da Leilani buscá-lo, ele gritava, chorava e não queria ir com ela. Havia uma diferença no amor que ela demonstrava entre Zane e Quinton. E eu me sentia mal, e eu trabalhava, e minha filha dizia, podemos ficar com ele? Porque isso aconteceu hoje. E eu dizia, sim, liga para ela e pergunta se ele pode ficar. Você consegue pensar em alguns exemplos de como a Ré tratava os meninos de forma diferente? Bem, ela estava trabalhando no Bojangles e trouxe comida para casa. E ela apostava que Quentin adorava comida, e toda vez que ele via uma sacola, ele queria. Ele é pequeno. Ela alimentava Zane antes de alimentar Quentin todas as vezes e eu só achava isso estranho. Então ela dava comida para Zane e fazia Quentin esperar? Sim, senhora, com certeza. Ela não estava alimentando Zane fisicamente. Não, ela dava comida para ele, e ele comia. E aí Quentin ficava, choramingando e querendo também, e ela acabava dando para ele depois. Você chegou a falar alguma coisa para ela sobre isso? Eu não falei. Você notou outra forma dela tratar os meninos diferente? Só pelo jeito? Quando ela falava com ele de vez em quando vinha buscá-los, ela, pegava o Zane e ele a abraçava porque era próximo dela. Quero dizer, dava para perceber claramente. E Quentin, 99% das vezes queria ficar com a gente. E ele começava a chorar. Agora, se o Danny vinha buscá-lo, era diferente. Ele ia com o Danny, não chorava para ficar com a gente. Ele amava o Danny. O Danny pegava ele no colo e ele abraçava o Danny. Tá bom.
A Leilani já falou com você sobre como ela se sentia em relação aos meninos? Sim, senhora, só uma vez. E minha filha conversou mais com ela do que eu. Eu não conversei muito com ela, mas ela disse que amava mais o Zane do que o Quentin. E sabe, eu não questionei. Ela é uma mãe ruim, eu sabia disso, mas nunca falei nada pra ela. Eu sempre ligava para o Billy Joe quando via as coisas acontecendo. Ok, ela já fez isso alguma vez? Nessa conversa, ela explicou mais sobre isso. Zane já tinha vivido algo com ela? Sim, que Zane tinha sido o parceiro dela a vida toda e que ela não gostava do pai do Quentin. Quando chegou a vez do ex-namorado da Leilani depor, Danny falou sobre a noite anterior ao desaparecimento do Quentin. Isso foi o que ele disse depois do jantar. Em algum momento, vocês prepararam as crianças para dormir e as colocaram na cama, um ou os dois juntos? Sim, senhor. Acredito que sim, a partir deste momento. Você saiu de casa novamente naquela noite em algum momento? Não. E o réu saiu? Sim. Senhor? Qual é a primeira viagem que você se lembra dela ter feito? Sabe, com a gente, hora do Quentin. Vocês dois conversaram sobre isso? Ela te disse alguma coisa antes de ir? Sim, ela me disse que ia fazer isso. Você se lembra do que levou ela a ir embora? Alguma coisa sobre isso? Não. Isso é atualmente. E o que você estava fazendo na hora em que ela saiu às 2? 4. Deitado na cama. O que as crianças estavam fazendo? Deitadas também. Onde estavam cada uma das 3 crianças na casa? Zane estava em sua cama de carro de corrida. Sky estava no sofá ou em seu balanço. E Quentin estava em seu momento de brincadeira. No momento em que o réu saiu às 2, 4, Quentin estava bem. Sim. Aconteceu algo fora do comum até aquele momento? Não. E o que aconteceu? O que ocorria enquanto ela viajava para O4? Acho que acabei de adormecer agora. Você se lembra do réu chegando em casa antes da viagem das 2 e 4? Não. E por que isso? Eu estava dormindo. Qual é a próxima lembrança que você tem daquela noite ou da manhã ao acordar? E ela estava ao meu lado e foi isso. Na hora em que você foi dormir. Quentin estava bem? Tudo certo? Sim. Se algo tivesse acontecido naquele momento... Não que eu saiba. E vamos falar sobre a noite. Você se lembra de ter visto ou ouvido algo durante a noite? Não, não me lembro. Então vamos falar de você, acordando. Você acordou naturalmente ou foi por causa de um alarme ou como foi? Sim, acho que o alarme do celular tocou. E onde você deixou seu celular naquela noite? Talvez estivesse sob meu travesseiro, não sei. Por que ele estaria sob seu travesseiro? Ela tinha o hábito de mexer nas minhas coisas. Como assim? Só isso? Ela, sem o meu conhecimento, pegava meus aparelhos e vasculhava eles. E eu sentia que isso era invasivo. Por que ela fazia isso? Ela tinha essa ideia de que eu estava fazendo algo errado com ela. Como estava a relação de vocês nessa época? Não tinha muita coisa ali, eu estava lá por Sky. Você acha que havia um alarme programado e que seu celular estava sob o travesseiro? Foi aí que paramos. Sim, senhor. Certo, quando você se levanta, o que você faz? Normalmente, tento fazer silêncio para não acordar nenhuma das crianças e tentei acordá-la, mas ela estava... Normalmente, se eu fizesse isso, eu acabaria levando uma bronca ou algo assim, então eu disse, ei, você vai trabalhar hoje? Ela dizia não. Foi quando eu mandei uma mensagem para a Michelle dizendo que ela ia cuidar das crianças.
como naquela época do ano, eu disse: Ei, as crianças vão ficar aqui com ela hoje? Senhora Michelle, e que horas foi essa mensagem então? 5h20 da manhã. Um momento atrás, você estava falando sobre o que aconteceria de manhã, você se levanta para trabalhar e tenta acordá-la. E você disse que ela ficaria tipo... Ah, sim, ela grita comigo, ou... basicamente eu levo bronca, ok? Pelo jeito que você falou, parece que ela costuma gritar com você. Posso entender isso? Isso é algo que não é a primeira vez que acontece. Sim, senhor, pode nos falar sobre isso? Há um histórico? É algo bem comum. Naquela época... Me diga o que você quer dizer. Eu tentava acordá-la para ir trabalhar e ela ou gritava comigo por acordá-la ou dizia que não ia. E ela compensava o tempo e ia com Paulo no turno dele. Era raro eu não ser xingado ou isso não acontecer. Por que foi nesse período que você conseguiu levantar e ir trabalhar conforme o planejado? E ela tinha essas dificuldades com isso? O que estava acontecendo? Desculpe, você poderia repetir? Por que você conseguia levantar para trabalhar e ela tinha dificuldade nesse período? O que estava acontecendo? Eu ia dormir e ela não estava lá. Então eu meio que só estava tentando garantir que eu pudesse receber meu salário naquele momento. Então eu meio que deixava ela ser ela mesma, claro. Bom, não é que eu deixava, mas, sabe, ela fazia o que queria fazer. Eu cuidava para que as crianças estivessem bem e que eu pudesse trabalhar na maior parte do tempo. Então, tinha vezes em que eu ia dormir à noite para conseguir acordar para o trabalho e ela não estava lá. Teve vezes que sim. E ela conversava com você sobre onde tinha estado? Eu nunca perguntei. Agora, vamos voltar àquela mensagem de texto para Michelle. Você estava antes de mandar mensagem para Michelle? Você estava planejando levar as 3 crianças para a casa da Michelle naquela manhã? Sim, o plano era esse porque perdemos o dia anterior de trabalho por causa da extração do dente dela. Eu estava e nós dois estávamos agendados para o dia seguinte para um turno. O plano era deixar as crianças e ir trabalhar com ela. No julgamento de 8 dias, os jurados ouviram 40 testemunhas de acusação e analisaram quase 100 evidências, para apoiar o argumento do Estado de que a jovem mãe matou seu filho pequeno e depois descartou o corpo dele em uma lixeira. Ao final do julgamento, Leilani Simon foi considerada culpada pelo assassinato de seu filho Quinton, e sua sentença está marcada para novembro. Primeiro, logo após o corpo do menino ter sido encontrado. Na noite de quarta-feira de março, 22 membros da comunidade se reuniram no Parque Daphne para uma vigília de oração por Quentin Simon. Uma vigília à luz de velas também foi organizada para o menininho em novembro de 22 por sua babá, Michelle. Além disso, um memorial com ursinhos, flores e outros itens cresceu em frente à casa onde Quinton morou. Os donos do terreno onde o corpo do menininho foi achado também criaram recentemente um memorial permanente em homenagem ao pequeno Quinton. Diana MacArthur foi babá de Quinton Simon por 10 meses. Pensamos nele todos os dias, rezamos por ele. Mas desde outubro, quando Quinton desapareceu, não tem sido a mesma coisa. Tem sido muito difícil sair lá fora, olhar naquela direção e não ver Quinton. Na sexta-noite, MacArthur e mais 3, abalados por Quinton, convidaram a comunidade para uma vigília à luz de velas. Eu sinto que Quinton merece isso, sinto que ele merece que algo seja feito em nome dele. É sempre bom poder se reunir e orar. Oramos por esses santos em nome de Jesus Cristo. Amém. Já passamos por muita coisa. Acho incrível que tantas pessoas ainda tenham amor no coração e consigam se reunir para demonstrar carinho por Quentin assim. Nunca seremos capazes de entender por que Louise Porton matou seus filhos. Ela não tem nenhum outro padre, família, amigos ou profissionais para encobrir seus rastros. Em nenhum momento durante toda a investigação, ela demonstrou qualquer sinal de emoção. A
pequena Lexi Draper nasceu de sua mãe, Louise Porton, que tinha apenas 18 anos na época. O pai da menina se chamava Chris Draper. Eles teriam outra filha, Scarlett, alguns anos depois. Porém, enquanto Louise ainda estava grávida, ela e Chris terminaram o relacionamento. A mãe se mudou de Willenhall para Rugby, no Reino Unido, a cerca de 1 hora de distância. Aqui, ela passou a morar com o novo namorado, a quem mentiu dizendo ser o pai de Scarlett. Mas esse relacionamento logo terminou. Louise também havia cortado completamente Chris da vida de suas filhas, e ele nunca chegou a conhecer a caçula, Scarlett. A mãe e suas 2 filhas logo começaram a morar em um apartamento de moradia popular, localizado na Park Road, em Rugby. Louise era uma mãe solteira que enfrentava dificuldades, mas recebia muita ajuda dos pais e da irmã para cuidar das meninas. Ela trabalhava meio período como modelo em vários sites de networking, incluindo o Purple Port, que é voltado para modelos freelancers. Louise usava o nome Lollipop e se especializava em cosplay erótico e trabalhos de glamour, de acordo com um dos anúncios que ela mesma publicou. Ela é uma pessoa fácil de conviver e confiável. Ela também afirmou que estava aberta a todos os tipos de sessões fotográficas. A mãe também estava em vários aplicativos de namoro e fazia sexo com homens em troca de dinheiro. Uma vez, ela até saiu do apartamento deixando as meninas dormindo sozinhas lá para ir fazer sexo com um homem no carro dele. Mais uma vez, ela deixou um homem fazer sexo com ela na cama, ao lado de onde suas filhas dormiam, apenas pedindo que tentassem ser silenciosos. Teve também uma vez em que Luísa disse a um cliente: "Me diga quanto você colocou e eu faço fotos. Se você colocar o suficiente, a gente pode se encontrar e eu te dou." Em janeiro de 2018, a pequena Lexi, de 3 anos, foi levada às pressas para o pronto-socorro depois que sua mãe disse que ela estava com dificuldade para respirar. Assim que a menina foi examinada, os médicos diagnosticaram infecção no peito, receitaram antibióticos e a mandaram para casa. Mas apenas 2 dias depois, os paramédicos foram chamados ao apartamento de Luísa e encontraram Lexi deitada de costas no chão, com dificuldades para respirar. Felizmente, eles conseguiram salvar a vida dela. Estranhamente, porém, a mãe dela não parecia estar tão preocupada e disse aos paramédicos que a menina vinha tendo convulsões recentemente. Lexi foi levada ao hospital, onde confirmaram que era só um resfriado no peito, e logo depois ela voltou para casa. Poucos dias depois, em 15 de janeiro de 2018, Louise ligou novamente para os serviços de emergência, relatando que sua filha de 3 anos não respirava. Serviço de ambulância. A paciente está respirando? Não. Ela não está respirando? Não. Certo. E quem era? De quem estamos falando? Lexi, ela tem 3 anos. Ela tem 3 anos? Ok, desculpa, ela está inconsciente e não está respirando, então a ajuda já foi chamada, tá bom? Quando os paramédicos chegaram, apenas 9 minutos depois, encontraram Lexi deitada no chão do quarto no apartamento visivelmente frio. A pele dela estava pálida e os lábios azulados. Parecia que ela já estava morta há algum tempo antes dos paramédicos chegarem. Porque eles também notaram que o rigor mortis já havia começado a se instalar em sua mandíbula. Luísa contou aos socorristas que tinha dado banho em sua filha e a colocado na cama, apenas para depois encontrá-la sem resposta. Ela então chorou brevemente por menos de 1 minuto antes de sair do quarto. Após a morte de Lexi, foi aberta uma investigação de SUDC, ou morte súbita inexplicada na infância. Isso é obrigatório no Reino Unido quando alguém com menos de 18 anos morre inesperadamente. E, enquanto isso, Louise e Scarlett foram colocadas em um hotel próximo. Mas como não foi possível determinar uma causa aparente de morte para Lexi, o corpo dela foi devolvido à mãe para que ela pudesse preparar o funeral. A questão é que Louise não parecia nem um pouco abalada. Apenas um dia após a tragédia, em 16 de janeiro, ela aceitou 41 pedidos de amizade no aplicativo de namoro Meet Me e também estava trocando mensagens com vários homens em outro aplicativo chamado Badoo. Louise conversou com um rapaz sobre a tatuagem na perna antes de dizer para ele: "Minha filhinha faleceu ontem." Quando ele lhe deu os pêsames, ela respondeu: "Está tudo bem." Ela também marcou um encontro com outro homem naquela mesma noite. E apenas alguns dias depois que Lexi faleceu, ela foi ouvida rindo em uma chamada de vídeo com um homem enquanto estava na funerária.
Em imagens de câmeras de segurança gravadas no apartamento de Louisa apenas algumas horas antes dos serviços de emergência serem chamados, você pode vê-la com Lexi e Scarlett, e tudo parece estar completamente bem. Algumas semanas depois, no dia 1º de janeiro, uma assistente social foi até o apartamento de Louisa para verificar as coisas e, segundo ela, tudo parecia bem. Scarlett, de 17 meses, parecia feliz e saudável, mas apenas um dia depois, a tragédia aconteceria novamente. Em fevereiro de 2018, Louisa ligou para o 192, a linha médica de não emergência, para informar que sua filha Scarlett não estava bem. Pouco antes disso, a mãe foi flagrada por câmeras de segurança dirigindo por toda a cidade de Rugby e foi vista na Rua Barbie, na Rua Dunchurch e na Avenida Russelheim. Durante esse tempo, Louisa também parou em um posto de gasolina para abastecer o carro. Ela então continuou dirigindo por um tempo antes de entrar no estacionamento do Elliott's Field Retail Park, onde fez a ligação. Ela disse à atendente da linha telefônica não emergencial que estava no carro com sua filha no banco de trás e que não conseguia acordá-la. Quando perguntaram se Scarlett estava respirando, ela disse que não. Ainda assim, ela não achou a situação urgente o bastante para ligar para um número de emergência quando os paramédicos chegaram. Pouco depois, eles descobriram que Scarlett, de 17 meses, já estava morta, e parecia que isso já havia acontecido há bastante tempo. A pele dela estava gelada e ela não tinha sinais de vida. Quando perguntaram para Louise o que tinha acontecido, ela disse que Scarlett havia sido diagnosticada com gripe e que sua outra filha tinha morrido da mesma coisa semanas antes. Mesmo assim, a mãe mais uma vez parecia não demonstrar nenhuma emoção. Os médicos não encontraram explicação natural para a morte das duas filhas de Louise. Também havia imagens de câmeras de segurança capturadas no hotel onde a mãe e Scarlett estavam hospedadas mais cedo naquele mesmo dia, e nelas, a garotinha parecia estar perfeitamente bem. Mesmo que Louise estivesse parecendo altamente suspeita para muitas pessoas, sua própria mãe, Sharon, estava apoiando-a. Ainda assim, isso foi até o dia 11 de março, quando Sharon postou nas redes sociais dizendo: "Eu sinto tanto a sua falta, de verdade. Mas ser chamada de mentirosa me machuca mais do que minha própria filha. Me deu um soco ontem à noite, me derrubou no chão e depois disse que eu não sou mãe dela. Obrigada, Lu, e tudo o que eu fiz desde que meus netos se foram foi te defender, então obrigada por me bater." Uma segunda postagem dizia que eu sempre estive ao seu lado e nunca, jamais, falei uma palavra ruim sobre você. Então obrigada pelo soco na minha cabeça ontem à noite. Fim te defendendo, mas não mais. Você realmente magoou sua própria mãe, então obrigada, Lu, agora. Mesmo que Sharon afirme que sempre esteve ao lado da filha, dizem que as duas não tinham um relacionamento muito bom. Isso se devia principalmente ao fato de Louise se sentir bastante desprezada pela mãe, que a deixou quando era jovem para ficar com outro homem. Ela então se recusou a manter um relacionamento com a mãe dali em diante. Isso fez com que muita raiva se acumulasse dentro de Louise. E de acordo com seus primos e irmãos, ela tentava atacá-los quando eram mais novos, mas fazia isso de um jeito que os adultos ao redor não percebessem. Ela era muito sorrateira. A avó de Louise, Joy, dizia que percebia que depois que a neta a visitava, as coisas começavam a sumir. Quando ela confrontou Louise sobre isso, Louise simplesmente ficou brava e disse que nunca mais iria visitá-la. Se ela a acusasse de roubo, grande parte da família de Louise dizia que ela bebia muito, usava drogas e tinha desenvolvido um vício em sexo. Ela era a ovelha negra e muitos de seus parentes a haviam excluído de suas vidas, já que tudo o que ela fazia era se aproveitar deles. Mais de um mês após a morte de Lexi, em 20 de março de 2018, Louise Porter foi presa sob suspeita de assassinato. Em relação às duas filhas, as autópsias das meninas revelaram que elas morreram em decorrência de obstrução das vias aéreas, provavelmente por sufocamento. Além disso, Lexi e Scarlett já tinham ferimentos antigos, como se tivessem sido machucadas antes. A pequena Scarlett tinha sangramento no tecido do pescoço, o que sugeria que uma pressão significativa havia sido aplicada em suas vias aéreas. As autoridades acreditavam que a mãe havia matado Scarlett horas antes no quarto do hotel.
Depois, ela a levou até o carro e continuou dirigindo com o corpo sem vida de Scarlett no banco de trás. Essa teoria ganhou força após encontrarem um pouco de sangue em um travesseiro no quarto do hotel onde estavam hospedadas. Louise ainda negava ter matado suas filhas, dizendo que não fazia ideia de como elas haviam morrido e, por algum motivo, ela seria liberada da custódia policial enquanto continuavam investigando as mortes de Lexi e Scarlett. Apenas 8 dias após ser presa, Louise já voltou às redes sociais. E ela mudou sua foto de perfil no Facebook. Depois colocou na legenda a hashtag sorria, hashtag DenisIosHaters. Alguns meses depois, em junho, ela tentou vender vários sacos de lixo cheios de roupas de Lexi e Scarlett no marketplace do Facebook por apenas 20 libras. E em novembro de 2018, Louise ainda não estava na prisão por algum motivo. Ela postou algumas fotos de suas filhas nas redes sociais e escreveu: "Anjinhas da mamãe, tiradas de mim cedo demais, vocês nunca serão esquecidas. Descansem em paz." Agora descobrimos que, quando Lexi foi internada no hospital pela primeira vez, os sintomas dela eram consistentes com obstrução deliberada das vias aéreas e não com a infecção pulmonar que os médicos haviam diagnosticado. Enquanto a filha era tratada no hospital, naquela ocasião, Louise foi ao banheiro para tirar várias fotos com conotação sexual de si mesma e as enviou para vários homens. Ela também disse a outro homem que ele poderia pagar 300 libras durante uma sessão de fotos e, em troca, ele poderia fazer o que quisesse com ela. Além disso, a mãe enviou mais de 80 mensagens de texto para um segurança, cujo número ela conseguiu enquanto estava na sala de emergência. E apenas algumas horas depois que Scarlett morreu, Louise entrou no Snapchat e postou uma foto de suas 2 filhas com a legenda "Descanse em paz." Não é algo que você pensaria em fazer depois que um dos seus filhos acabou de morrer. Enquanto investigava Louise, a polícia conversou com pessoas que conheciam ela e suas filhas. Uma das pessoas com quem eles conversaram foi sua ex-proprietária, Lee Ann, que disse que Louise faria qualquer coisa para evitar ter que cuidar dos próprios filhos. Na verdade, Lee Ann frequentemente cuidava das meninas e disse que via elas mais do que a própria mãe via. De acordo com ela, quando Louise raramente ficava com as filhas, ela se irritava facilmente com as meninas. Quando choravam, Louise mandava calar a boca ou ameaçava dar um motivo real para chorar. Também houve uma vez em que Louise puxou Lexi pelo braço para tirá-la do chão enquanto ela fazia birra e mandou ela sair do chão imediatamente. Era comum Louise simplesmente ignorar completamente as filhas para poder conversar com os homens. Além disso, ela deixava Scarlett e Lexi com o próprio pai para poder sair para beber e festejar o tempo todo. A mãe de Louise, Sharon, e o pai das meninas, Chris, teriam denunciado suas péssimas habilidades parentais aos serviços sociais várias vezes, mas nada foi feito. Descobriu-se que apenas um dia antes de Lexi morrer, Louise havia enviado uma mensagem para um homem dizendo que estava tendo dificuldades com sua filha de 3 anos porque ela estava com uma gripe mortal. Ela afirmou que os médicos disseram que ela iria morrer, mas a verdade é que nenhum médico jamais disse isso para ela. Ela também havia enviado inúmeras mensagens para várias outras pessoas, dizendo que estava preocupada que iria perder Scarlett também. Mas, naquele momento, não parecia haver motivo para ela se preocupar com algo assim. Apenas algumas horas antes da morte de Scarlett, Louise havia mandado uma mensagem para um homem no WhatsApp e perguntou se ele poderia colocar 30 libras na conta bancária dela. Ela disse que precisava do dinheiro para comprar gasolina e levar Scarlett ao hospital, pois ela não estava bem. Bem, ela então disse: "Eu não vou perder outro bebê", ao que o homem respondeu: "Chame a ambulância." "Não perca tempo, querida X." Louise então respondeu para ele em uma série de 3 mensagens. "Eu liguei, me disseram para ir. Você pode ou não? Por favor, você vai receber de volta." Apenas alguns dias depois que Lexi recebeu alta do hospital com o diagnóstico de infecção no peito, foram feitas várias pesquisas perturbadoras no Google a partir do telefone de Louisa. Essas incluíam: homem tira a própria vida colando a boca com supercola. Você realmente pode morrer se estiver com o nariz entupido e a boca fechada à força com fita adesiva? Quanto tempo depois de se afogar alguém pode ser ressuscitado? E por que minha filha de 3 anos parou de respirar? Louisa também acessou vários sites onde leu artigos sobre 5 coisas estranhas que acontecem depois que você morre e sobre uma criança que foi reanimada quase 2 horas após se afogar. Mas como?
E apenas algumas horas antes de Luísa ligar para os serviços de emergência por causa de Lexi, ela pesquisou quanto tempo leva para um corpo ficar frio até o ombro. Mesmo assim, ela insistiu que nada tinha a ver com a morte das filhas. Já a polícia afirmou que as evidências reunidas tornavam tudo claro. Luísa já havia tentado matar Lexi 2 vezes antes de conseguir. Mas só um ano depois da morte de Lexi, em janeiro de 2019, que Luísa foi finalmente acusada de assassinato. Ao comparecer ao tribunal, leu uma declaração dizendo: "É verdade que a vida de mãe solteira era financeiramente difícil. Mas eu nunca pedi dinheiro a ninguém e qualquer sugestão de que usei a doença ou a morte da minha filha para ganhar dinheiro é totalmente imprecisa e errada." Quando Louise Porton foi a julgamento alguns meses depois, em julho de 2019, ela ainda negava ter qualquer envolvimento com as mortes de Lexi ou Scarlett. Segundo ela, as meninas sempre a faziam rir e ela as amava muito. Ela afirmou que, embora ser mãe não fosse a coisa mais fácil do mundo, ela dava conta, disse ela. As filhas dela sempre davam algo para ela fazer. Ela estava sempre levando elas para lugares, como parques de diversão, e sempre tentava dar tudo o que elas queriam. Mas as evidências contra ela eram esmagadoras, e os promotores acreditavam que as meninas estavam atrapalhando a vida sexual de Luísa. Então ela sentiu que precisava se livrar delas. Uma paramédica, que atendeu Lexi pela primeira vez em janeiro e foi chamada de volta ao apartamento alguns dias depois, disse isso. Quando ele chegou, Luísa estava com uma taça de vinho na mão e parecia bastante satisfeita em vê-lo. Ele dizendo: "Esse é o paramédico que cuidou da minha Lexi antes de ela morrer." Testemunhas disseram que a mãe agiu como alguém que perdeu seu peixinho dourado e não como alguém que perdeu seus 2 filhos. E quando perguntaram o que ela queria fazer com os pertences da menina, ela apenas bocejou. Enquanto Louise diria ao tribunal que tinha dificuldade em expressar suas emoções e criar vínculos emocionais. Não foi constatado que ela sofria de nenhum tipo de doença mental, e ao final de um julgamento de 5 semanas, Louise Porton foi considerada unanimemente culpada por 2 acusações de assassinato. Ela foi sentenciada à prisão perpétua, com um mínimo de 20 anos antes de poder solicitar liberdade condicional. A juíza descreveu as ações da mãe como malignas e calculadas, e disse que tinha certeza de que Louise era responsável pelos acontecimentos que levaram à hospitalização inicial de Lexi e à chegada dos paramédicos na casa dias depois. Ela também disse que Louise só chamou os serviços de emergência quando tinha certeza de que suas filhas estavam mortas e não podiam mais ser reanimadas. O pai das crianças, Chris Draper, que teria tentado continuamente se reunir com as filhas, lutando tanto pela guarda quanto pelo direito de visita, faria uma declaração de impacto da vítima, lida em voz alta para ele, e ele disse: "Por que Louise fez algo tão cruel com nossas lindas filhas? Você é a mãe delas, a pessoa que deveria cuidar, proteger e amar. Elas eram apenas um incômodo para você. Como pôde fazer isso?" Talvez se os serviços sociais tivessem me ouvido, elas ainda estariam vivas hoje. Eu sento e penso dia e noite e não consigo entender o porquê. Minhas 2 menininhas foram tiradas de mim porque Luísa queria sair com outros homens. Eu odeio a Luísa. Nenhuma punição jamais será suficiente. Ter tido tão pouco tempo com a Lexi e nunca ter conhecido a Scarlett torna tudo ainda mais devastador. Vamos perder todos esses momentos especiais. Elas teriam comemorado o primeiro dia de aula, aniversários, se casado, tido filhos próprios. O único consolo é que a Lexi e a Scarlett estão juntas. A Luísa está atualmente detida na prisão HM Faustin Hall e ela poderá solicitar liberdade condicional em janeiro de 2051. Dizem que, enquanto cumpre sua pena, ela tem sido verbalmente maltratada e cuspida. No entanto, em um momento, ela também recebeu 3 refeições de Natal na prisão porque, aparentemente e de forma repugnante, ela tem fãs. A própria mãe de Louise, Sharon, falou publicamente e disse que algo na cabeça da filha simplesmente se rompeu. Algo nela mudou. Ela se tornou um monstro. Ela não era mais a menina feliz e carinhosa que ela havia criado, e Sharon já não a considerava mais sua filha. Embora, pelo que parece, ela realmente não criou a filha, então não sei o quanto ela realmente a conhecia. Sharon também disse: "Não acredito que os serviços sociais não fizeram mais. Eles têm sangue nas mãos. Eles poderiam ter feito muito mais." Louise não se importou com a morte de Lexi. Ela não estava nem aí. Deveria haver uma investigação sobre por que eles não fizeram mais.
Quem decidiu que estava tudo bem com a família de Louise e que eles poderiam ser deixados sozinhos? Scarlett precisava ser retirada para sua própria segurança. Então, em fevereiro, Sharon, de 48 anos, morreu depois de tirar a própria vida. Um funeral para Lexi e Scarlett foi finalmente realizado pelo pai delas em setembro de 2019. Ocorreu em Varsóvia, e os caixões das meninas foram levados ao cemitério por uma carruagem branca puxada por cavalos. Após o funeral, Chris Draper escreveu no Facebook: "Minhas meninas estão em casa agora. Hoje, sua família as colocou para descansar, mesmo sem merecerem estar lá. Mas vocês são as bebês do papai. Mandei vocês embora com dignidade e uma despedida merecida. Todos os olhos estavam em vocês. Sentirão falta, mas nunca serão esquecidas. Durmam bem, bebês. O papai está com vocês. O papai sempre vai proteger vocês. Durmam bem com amor, seu papai." Se vocês não gostarem, localizem meu filho. O que vai acontecer? Estamos trabalhando nisso agora. Por que você acha que eles não vão conseguir pegá-lo? Quero dizer, você conseguiu o endereço, Tori? Porque, eu não sei. Só estou dizendo, se vocês não conseguirem encontrá-lo, isso que pode acontecer. Ariel Yazui Garcia nasceu em janeiro de 2020, filho de sua mãe, Jeanette Garcia, em Linwood, Califórnia. A família dele diz que ele era o menininho mais carinhoso. Ariel gostava de pular, dançar, correr, assistir blip e andar de bicicleta. Ele adorava brincar com carrinhos de polícia e queria ser policial quando crescesse. Ariel também tinha um irmão que era 4 anos mais velho, e ele adorava brincar com ele de vez em quando. Pouco depois de nascer, Ariel e sua família se mudaram da Califórnia para Washington. Lá, eles moraram com a mãe de Jeanette, Maria, até 7 de março de 2024. Os parentes de Jeanette entraram em contato com a polícia, informando que ela e Ariel estavam desaparecidos do apartamento onde haviam ficado recentemente. Nos últimos dias, mãe e filho estavam morando em um apartamento que pertencia à mãe do ex-namorado de Jeanette, no bloco 800 da Vesper Drive, em Everett, Washington. Eles foram vistos pela última vez por volta das 7 horas daquela manhã, mas quando os parentes de Jeanette foram até lá mais tarde, eles já tinham ido embora, desaparecidos e deixados para trás. Na sala de estar havia uma grande mancha de sangue no carpete e uma mão ensanguentada do tamanho de uma criança. Eles ficaram imediatamente muito preocupados quando as autoridades foram até o local. Eles cortaram o carpete e descobriram que o sangue havia vazado até o forro do carpete e o contrapiso abaixo. Isso os levou a acreditar que uma lesão muito grave havia ocorrido. Então, imediatamente, a polícia começou a procurar pela mãe e pelo filho, e uma caçada de 4 horas se seguiu. Nesse período, as autoridades constataram que o irmão mais velho de Arielle estava seguro. Ele estava com os avós, mas o que mais preocupou a polícia sobre a segurança de Arielle foi o que descobriram depois. A mãe de Jeanette, Maria, havia entrado em contato com o Serviço de Proteção à Criança alguns dias antes, em 3 de março. Durante essa ligação, Maria expressou suas preocupações de que sua filha estava usando drogas, agindo de forma louca e violenta. A avó também contou a agente que Jeanette havia puxado o irmão de Arielle, de 7 anos, da cama pelos pés e depois o levado a um bar sem sapatos. Mas foi determinado que as preocupações de Maria não atendiam aos requisitos para que um relatório de avaliação familiar fosse aberto naquele momento. No dia seguinte ao relato dela, em 4 de março, uma assistente social abriu uma avaliação familiar. Era necessário que alguém do departamento fosse à casa e encontrasse a família e as crianças em até 2 horas. Aparentemente, isso aconteceu porque Jeanette levou Arielle e seu irmão de 7 anos ao hospital, onde o irmão mais velho contou a um médico que sua mãe o arrastou escada abaixo pelo pescoço. Uma enfermeira relatou preocupação com o comportamento de Jeanette durante sua estadia. Enquanto isso, a avó de Arielle conseguiu, de alguma forma, obter a guarda física do irmão dele, mas não dele. Ainda muito preocupada com o outro neto, em 5 de março, ela pediu a guarda emergencial de Ariel. Ela relatou aos oficiais do tribunal que o comportamento da filha Jeanette era imprevisível e violento. Ela também tinha um longo histórico de uso de álcool e substâncias que só havia piorado nos últimos meses. Sua droga de escolha era a metanfetamina.
A avó de Arielle, Maria, também escreveu em seu pedido de custódia: "Eu amo meu neto e quero protegê-lo de tudo o que sua mãe é capaz de fazer enquanto está sob efeito de drogas." Maria também havia solicitado uma ordem de restrição contra sua filha Janete, que dizia que ela não podia chegar a menos de 30 metros de Ariel ou de seu irmão. Então, essa ordem de tutela de emergência foi concedida a Maria em 6 de março, e a partir desse momento ela tinha 8 horas para entregá-la à sua filha, Janete. Então, no dia seguinte, em 7 de março, Maria e alguns familiares foram até onde Janete e Ariel estavam hospedados. Foi quando o sangue foi descoberto e a ligação para o 911 foi feita. Qual é o endereço da emergência? Foi na Velsper, próximo a 44, Everett. São apartamentos. Criança desapareceu com a mãe, que provavelmente está alcoolizada. Ele não deveria estar com ela no apartamento. Há uma grande mancha de sangue. E então a mãe sumiu com o filho e sentimos muito que ela tenha desaparecido. Ela realmente desapareceu. Ok, você disse que tinha uma mãe com uma criança lá? Ela sumiu com o filho. Ela estava lá. Ela não deveria estar com o filho. Ela tinha uma ordem judicial porque ela usa drogas e essa ordem foi emitida pelo tribunal ontem. Nós estávamos tentando entregar os papéis para ela, mas não encontramos nada, apenas vestígios de sangue. Você chamou a polícia ontem? Não sabemos como envolver a polícia para prendê-los. Estávamos procurando os papéis da tutela, mas não achamos. Senhora, quando viu a mãe pela última vez? Eu não sei. Minha sogra viu elas. Acho que saíram segunda-feira, mas ela sabia onde estava. Ela simplesmente desapareceu hoje. Ela estava ficando com algumas pessoas e aparentemente foi só isso que disseram, foi o que ela disse. A mãe disse que a criança está no hospital, mas a gente não sabe porque ela supostamente está em reabilitação em Vancouver. De repente, assim... Uma audiência também tinha sido marcada para 9 de março para revisar as condições da tutela e da ordem de restrição. Algo que provavelmente Janete sabia depois da descoberta horrível, a família de Janete tentou entrar em contato com ela para saber onde ela e Arielle tinham ido. Quando conseguiram, Janete revelou a um familiar que havia colocado seu filho para adoção. Depois, ela contou para a mãe do ex-namorado, de quem estava alugando o apartamento, que Arielle tinha caído da cama. Então, ela o tinha levado para o hospital naquele momento. A polícia também tentou entrar em contato com Janete e encontrar seu filho, Arielle. Surpreendentemente, quando conseguiram falar com ela, Janete atendeu o telefone. Ela contou a eles que o sangue no apartamento da amiga era porque Arielle se machucou ao cair da cama. Depois, ela disse que o deixou em Portland. Depois, mudou a história para Seattle e desligou o telefone. Pouco tempo depois dessa ligação, os delegados do xerife do condado de Clark foram informados de que a mãe de Arielle, Janete, havia sido encontrada. Ela estava em reabilitação em Ridgefield, então os policiais foram lá falar com a mãe. Ao chegarem ao centro, pouco antes das 7 da noite, uma policial notou que havia sangue no moletom e nos sapatos de Janete. A resposta dela foi que seu filho tinha caído naquela manhã e batido a cabeça, mas que ele estava bem. Então eu... Tem algumas gotas de sangue nos seus sapatos? Sim. Então meu filho caiu hoje de manhã mais cedo. Ah, não. Sim, consegui levá-lo ao médico e estava tudo certo. Fui com outra moça para que ela cuidasse dele para mim. Porque eu não estava ficando em casa, eu estava tendo problemas com meus pais e eles não me deixaram entrar na casa. Então eu, estava ficando com outra moça. Ela era super doce. Foi lá que meu filho caiu e então a gente foi embora, então fiquei tipo, ok. Fui até a casa de outra moça e perguntei se ela podia cuidar dele. Eu queria me recuperar totalmente. Eu sou alcoólatra, então pedi. Se puder cuidar dele por 12 meses, seria incrível. Não falo com minha mãe, que normalmente faria isso. A deputada ficou com eles e não me deixa ver meu filho mais velho. Então isso seria muito difícil. Sim, estou um pouco chateada com isso, mas estou aqui agora e está tudo bem. Janete, então, contou à polícia que tinha deixado Arielle com uma pessoa, mas não conseguiu fornecer nome, endereço ou telefone dessa pessoa. Depois, ela diria que essa pessoa era, na verdade, uma amiga chamada Alika Bone. Segundo Janete, ela já era amiga de Alika, mas só achou o telefone dela recentemente em seu antigo Facebook. Mas então, depois de entrar em contato com a amiga e deixar seu filho com ela apagou o número. Janete também, em um momento durante a entrevista, mudou a grafia do sobrenome dessa amiga. Queremos garantir que ele está seguro e saber sua localização. Com qual amiga você o deixou? Eu deixei ele com outra moça, eu não tenho as informações dela.
Ah, bem, isso não vai funcionar. Precisamos descobrir onde ele está. Você pode me dizer o local onde alguém poderia ir e verificar se ele está bem? Em Seattle? Tipo, na área de Seattle. Ok, Seattle. Mais específico. Eu não tenho um endereço. Nada. Quem é a amiga? Como você conhece essa pessoa? Como você escolheu essa pessoa? Ela é uma amiga de longa data que eu conheço. Ok, qual é o nome dela? Alika, é tudo o que eu sei. Alika Boni. Alika Bone. Certo. E você a conhece, ok? Mas você a conhece há muito tempo. Então, como você entrou em contato com ela? Então, eu entrei em contato com ela porque eu precisava de ajuda. Como você entrou em contato com ela? Eu encontrei o número dela no meu antigo Facebook, mas eu não tenho mais Facebook. Ok. É uma conta que você não acessa mais? Não. Apenas apague tudo. Eu apago o tempo todo, então sim. Você achou isso hoje no seu Facebook antigo? E o nome dela é Alika Boni, tipo B-O-N-E, ok? E ela mora na região de SeaTac. Você entende, só precisamos ter certeza de que ele está bem. E então... Sim. Nós vamos, você só faz isso, e então nós vamos. Podemos deixar você em paz, sabe? Sim. Tá bom. Enquanto os policiais a interrogavam, duvidando de sua versão insana, ela mudava sua história. Mas ela não conseguiu descrever a sala de espera do hospital onde disse que ela e Arielle tinham ido. Ela não conseguiu informar o horário de chegada ou de saída do hospital. E então ela finalmente admitiu que, embora o tivesse levado até lá, eles nunca chegaram a ver um médico porque a espera era muito longa. Depois, ela levou Arielle à casa de Alika, cujo endereço curiosamente já havia encontrado. Você não está mentindo. Você tem uma amiga de longa data a quem recorre para deixar seu filho. Eu amo de todo o meu coração novamente. Você demonstra estar chateada com a situação entre você e sua mãe, além da guarda dele e do seu filho mais velho. Eu acho isso horrível. Então, eu sei que você não vai deixar seu filho com alguém sem saber onde ele está. Não. Então você sabe onde ele está? Não, eu sei onde ele está, eu sei onde ele está. Me diga onde ele está. Eu não tenho o endereço dele. Como achamos o endereço dele? Eu não sei. Você colocou no seu celular? Não. Para chegar lá. Ok, Alika, você sabe onde seu filho está, pois o ama muito e não fez isso. Eu não sou a Alika, eu sou a Janete. Desculpa, Janete. Sim. Você o levou para algum lugar e vai voltar para ele, você sabe onde ele está. Diga onde ele está para garantirmos que está bem ou entender a situação. Então ele não está, quer dizer, ele está lá, com certeza. Mas me diga como chegar lá. Ver como ele está. Posso te dar um endereço. Tudo bem, qual é o endereço? Eu não sei, você tem que anotar. Tudo bem, eu posso fazer isso. Obrigada. Quando ele caiu, onde ele se machucou? Só na cabeça, mas ele caiu no chão e se machucou. Isso que é o pior, cara. Eu só estou tentando encontrar. Eu nem mesmo... Quantos anos tem seu filho? Ele tem 5. Então eu não sei se este é o certo. E Seattle, Washington, então 5701, isso mesmo, quero dizer. 132ª Avenida, Seattle, Washington. De onde você tirou esse endereço? Agora mesmo? Veio da minha cabeça. Tá bom. Tá bom. Você lembra de ter deixado lá? Então, Alika, esse é o nome dela. 5701, 5701, ok. Perfeito. Tá bom. Essa é a Alika. Como você soletra isso? A-L-C-A. O sobrenome é B-O-N-N. Isso mesmo. Então, e se vocês não conseguirem encontrá-lo ou algo assim, é aqui que eu vou estar pelos próximos 12 meses. Mas quero dizer, ele está lá. Como vocês conversaram sobre isso? Você vai? Você obviamente ainda vai se comunicar com ele, quer checar como ele está. Tudo isso, como vocês vão se comunicar? Bem, eu não vou ficar com meu celular. Não vou usar meu celular porque vou ficar aqui pelos próximos 12 meses. Tá bom. Se algo acontecer, não sei o que fazer. Tá bom. É isso. Você não discutiu isso com a Alika antes de você? Sim, eu conversei com ela. Eu vou ficar aqui por 12 meses e depois. Mas antes disso, tipo, eu não falo com meus pais nem nada assim porque a gente teve uma briga. Então, mas é aqui que eu vou ficar. Ele pulou da cama onde a gente estava dormindo pro chão. E aí ele acabou machucando a cabeça e ficou com sangue. Então eu tive que levá-lo ao médico e agora ele está bem. Ok. Como foi? O quê? Ele bateu em alguma coisa? Só no chão. Ok, como começou a sangrar? Simplesmente começou a sangrar. Você pode me mostrar, tipo, de que lado da cabeça dele? Você lembra? De que lado da cabeça foi? Não lembro de que lado da cabeça foi, mas começou a sangrar um pouco. Sim. Ele está bem.
Ok, então você não sabe. Que horas aconteceu? Tipo, cedo, tipo às 10, 11. 10 ou 11. Ok, você sabe que horas são. Agora? Já são 6, 6 e meia, daqui a pouco vai dar 7. Então, quanto tempo vocês ficaram no hospital? Nós ficamos lá só um pouquinho. Acho que ele nem foi examinado. Chegamos lá e... não esperei o bastante para ele ser examinado. Então ele não retornou para ser examinado, entendi. Você chegou a fazer a ficha dele, certo? E aí você avisou para ele que estava indo embora? Você avisou, certo? Você só disse que ele não seria atendido e foi embora? Sim. Certo. E como ele está se comportando? Ele está bem. Sim. O que aconteceu com ele quando caiu? Nada, ele só chorou. Só chorou. Você se lembra de quando entrou? Tipo, você pode me descrever como estava quando você entrou? Era só o hospital, só o hospital. Certo, mas pode descrever como é ao entrar? Onde era a recepção? Na frente, tipo, eu entrei e assim que entrei, a recepção estava bem ali na frente. E eles só disseram que meu filho precisava ser atendido por alguma coisa e aí eu só dei o nome dele e tudo mais. Ok, você estava indo fazer isso, então você escreveu? Ou era tipo um processo de check-in? Teve um check-in sim, mas acho que foram eles que fizeram o check-in pra mim. Tá, é. Então você não escreveu nada lá. Ok, você já esteve lá antes? Não. Não, essa foi a sua primeira vez. Foi minha primeira vez. Quando você fez o check-in no balcão. Era só um balcão aberto ou só um balcão aberto? Era atrás de tipo um... Eles tinham tipo uma parede de vidro ou... Só um balcão aberto? Ok, tinha muita gente lá dentro. Então você não quis esperar porque estava demorando. Acha que ele precisava de pontos? Não, ele está bem. Ok, você não lembrava onde era o machucado dele. É na frente, do lado, atrás, você se lembra? Era do lado, era do lado. Definitivamente era de um dos lados. À frente, é. Certo, você está praticamente apontando acima da sobrancelha. Certifique-se de que ela está... Talvez eu pegue o celular dela. A camisa tem manchas, há sangue nos sapatos e ela não faz muito sentido. Se vocês não gostarem de localizar meu filho, o que vai acontecer? Estamos trabalhando nisso agora. Por que acha que eles não vão achá-lo? Você tem um endereço, Tori? Porque, tipo, eu não sei, só estou dizendo, se vocês não conseguirem encontrá-lo, tipo, o que pode acontecer? Como está parecendo? O que parece agora é que vamos precisar ficar com você até encontrarmos ele. Porque parece que você disse que sabe onde ele está, sabe onde o deixou. Certo. Então não deveria ser um problema. Certo. Devemos conseguir localizá-lo, ok? Então é por isso que precisamos ficar com você até localizá-lo. Tudo bem? E você também vai perceber que, em alguns momentos, Jeanette não consegue acertar a idade do filho. Uma hora ela diz que ele tem 4 anos e, em outro momento, diz que ele tem 5. Então, de acordo com Jeanette, ela levou sua sobrinha do hospital em Everett, onde ela tinha levado Arielle para a casa de sua amiga Elika, em Seattle. Depois, ela deixou o carro na casa da amiga e pegou um ônibus até o centro de reabilitação em Ridgefield, a mais de 2 horas e meia de distância. No entanto, a polícia encontrou imagens de câmeras de segurança que mostravam que Jeanette, ironicamente, havia deixado seu carro no estacionamento de um bar. Era na rua do centro de reabilitação, a poucos minutos a pé. Jeanette foi vista deixando o carro lá menos de 3 horas antes de a polícia ir falar com ela por volta das 3h30 da tarde. De acordo com a equipe do centro de reabilitação, Jeanette não estava lá pela primeira vez. A mãe dela já a tinha deixado lá várias vezes no passado e ela tinha sido muito problemática. Todas as vezes em que ela esteve lá, arrumava brigas com outras pessoas e não ouvia sua madrinha. Eles acreditavam que ela tinha sérios problemas de saúde mental. A polícia realmente conversou com algumas testemunhas diferentes do centro de reabilitação e aqui está o que algumas delas disseram. Vi ela hoje e parecia fora de si. Cortou o cabelo, tipo Britney Spears, ficou meio doida pois costumava ter um cabelo preto, longo e volumoso. E Daniel me disse que a mãe dela estava ligando porque não consegue encontrar o filho. E a mãe dela foi até a casa dela e viu sangue. Não sei quão dramático foi, mas viu sangue, não sei onde, só viu sangue. E eles não conseguem encontrar o filho dela. E aí ela está aqui e Daniel, meu irmão, onde está seu filho? Ele está com a minha mãe e a mãe dela está ligando aqui dizendo que não consegue encontrar o filho dela. Quer dizer, ela. Quer dizer, a ligação está ruim. Eu não sei se ela está mentindo, se está louca. Eu não sei. Essa é a situação. Pelo que eu sei... Como era o comportamento dela? Drasticamente diferente, porque ela sempre foi animada e barulhenta. E tinha aquela risada grande, sabe? Meio que uma risada bem irritante e falava com todo mundo. E ela estava só com as mãos nos bolsos, quieta e Luiz...
Meu pai conversou com a mãe dela e contou para a mãe dela que ela provavelmente precisava encontrar a filha dela. Tipo uma ajuda especial, tipo um psicólogo, tipo um psiquiatra ou algo assim. Porque o problema dela ia além de só drogas e álcool. Parecia que a mente dela às vezes estava presente, outras não, então pedimos que viesse buscar e encontrar a filha, como uma ajuda especial. Essa foi a última vez que ouvimos alguém. Jeanette foi levada para a delegacia para mais interrogatórios. No fim, Jeanette foi presa no condado de Clark por declaração falsa a um funcionário público, após a polícia descobrir onde seu carro realmente estava. As autoridades rastrearam os dados do celular de Jeanette, mostrando que ela esteve próxima da base militar conjunta Lewis McChord. As câmeras de segurança registraram a mãe, de cerca de 40 anos, saindo do carro com um moletom cinza e capuz. Naquele dia, por volta das 16h, ela pegou um objeto grande enrolado em um cobertor branco do porta-malas e entrou na floresta com ele. Quando Jeanette voltou ao carro algum tempo depois, estava de mãos vazias. Imediatamente, a polícia foi até essa área e lá encontrou o corpo da pequena Arielle Garcia, de 4 anos. O corpo dele foi achado a cerca de 8 quilômetros do apartamento onde estava com a mãe, aproximadamente no meio do caminho entre o local e a clínica de reabilitação, onde Jeanette foi encontrada depois. O garotinho morreu devido a múltiplos ferimentos de faca em um ataque que, segundo as autoridades, durou um longo período de tempo. Ele foi esfaqueado um total de 41 vezes diferentes. 16 desses ferimentos de faca estavam apenas no peito de Arielle, e ele tinha outros ferimentos nas costas, além de ferimentos defensivos nos braços. A mãe de Arielle, Jeanette, que já estava sob custódia policial, foi então acusada de homicídio em primeiro grau, homicídio em segundo grau e agressão a uma criança. No homicídio em primeiro grau, ela foi detida sob fiança de $5 milhões. No entanto, o advogado dela tentou argumentar que a morte de Arielle não foi premeditada, mas sim resultado de doença mental e da falta de um tratamento eficaz para a dependência química. Como Jeanette não tinha antecedentes criminais, seu advogado pediu que a fiança fosse reduzida para $500 mil. A promotoria, por outro lado, acreditava que Jeanette havia assassinado Arielle para tentar impedir que a própria mãe dela conseguisse a guarda dele. O juiz acabou concordando com a promotoria. Mas ele ainda assim reduziu um pouco a fiança dela, de 5 milhões para 3 milhões. Jeanette se declarou inocente das acusações e ainda está presa, aguardando o julgamento. O funeral de Arielle Garcia, de 5 anos, foi realizado na quinta-feira, em maio de 2024, na Igreja Católica St. Elizabeth Ann Seton, em Bottle, Washington. Uma nota escrita à mão na segunda-feira, que os investigadores dizem ter encontrado, afirma que as crianças eram más e que foram espancadas. Sofia Brito nasceu em 14 de abril de 2011 em Lowell, Massachusetts. Quando ela tinha 4 anos, ela se mudou para Fitchburg com sua mãe, Shanna Pedroso, seu pai, Marvin Brito, e seu irmão mais velho, Julian. Juliane também nasceu em Lowell, em 2008. Essas crianças não iam à escola, não havia parentes verificando como elas estavam, e não havia envolvimento dos serviços de proteção à criança em suas vidas. Então, sabia-se muito pouco sobre Sofia e Juliane, além do fato de que elas eram as melhores amigas. A família se mudou para a casa deles, número 39 da Stony Brook Road, em Fitchburg, em 2015. A vizinha disse que a família raramente era vista e costumava ser muito reservada. Como as crianças não frequentavam a escola pública, muitos vizinhos nem sabiam da existência delas. Mas foi aqui que 2 crianças inocentes seriam abusadas sem saber, por anos. Juliane estudou em escola pública por pouco tempo em 2012, mas depois disso, nenhuma das crianças voltou à escola, nem em 2017. Shanna, mãe das duas, havia solicitado ensino domiciliar para as crianças. Essa foi a primeira e única interação registrada delas com o distrito escolar da cidade. Então, essas crianças não frequentaram a escola de 2012 a 2017. E ninguém fazia ideia ou tomou qualquer atitude sobre isso. Os pais das crianças, Marvin Brito e Shanna Pedroso, eram originalmente de Lowell, Massachusetts. Antes de irem para Fitchburg, moravam na Fulton Avenue, em Lowell, como os vizinhos em Fitchburg. As pessoas que moravam perto deles também relataram que a família era raramente vista na manhã de abril.
Em 2018, Shanna Pedorso mandou uma mensagem para o marido dizendo que havia algo errado com a filha deles, Sofia. Marvin, voltando para casa na época, disse a Shanna que deveriam chamar a polícia. Mas Shanna respondeu dizendo que não iria para a cadeia e que, em vez disso, iria fugir. Alguns minutos depois, às 5h08 da manhã, Marvin ligou para o 911 e informou à atendente que sua filha Sofia não respirava. Ele também disse para a atendente que acreditava que sua esposa e seu filho estavam em casa com Sofia. Ele ainda estava a caminho de lá. Shanna, no entanto, não estava em casa. Ela tinha fugido, como disse que faria. Quando a polícia chegou à casa, Julian, de 9 anos, estava sentado do lado de fora, nos degraus da frente, e estava visivelmente machucado. Ele disse à polícia que sua irmãzinha, Sofia, estava morta no andar de cima, assim que eles entraram na casa. A polícia encontrou Sofia, de 6 anos. Ela estava deitada inconsciente em um dos quartos no andar de cima. Ela tinha hematomas extensos por todo o corpo, e seu irmão Julian também tinha muitos hematomas. 2 pernas fraturadas, um ferimento no pescoço, além de vários outros cortes e queimaduras. Este é o Hospital UMass Memorial em Leominster, que fica a cerca de 11 quilômetros da casa da família. Foi aqui que Sofia e Julian foram inicialmente levados, e onde Sofia também seria declarada morta. Julian depois foi transferido para o UMass Memorial em Worcester para cuidados intensivos. O chefe do departamento médico legal concluiu que Sofia morreu por ferimentos de objeto contundente e classificou a morte como homicídio. Ironicamente, enquanto tudo isso acontecia, a minivan da família que estava na garagem tinha um adesivo na parte de trás mostrando uma família de 4 pessoas sorridente e feliz. A situação era bem diferente do que parecia. A polícia então começou a procurar por Shanna, que não foi encontrada na casa nem nas proximidades. A polícia emitiu um alerta de procura por Shanna, assim como pelo carro que ela estava dirigindo. O público foi avisado de que ela poderia estar armada e ser perigosa. Logo depois, o carro de Shanna foi visto em Chelmsford, Massachusetts, a cerca de 40 minutos de Fitchburg. Ninguém estava no carro, então a busca por Shanna continuou. A polícia tentou rastrear o celular de Shanna várias vezes, e ele acabou sendo localizado próximo a uma torre de celular na High Rock Road, em Fitchburg, a apenas 3 quilômetros de sua casa na Stony Brook Road. Por volta dessa época, uma mulher que ouviu o alerta sobre Shanna viu alguém com a descrição dela pouco depois. Falando ao celular, a moradora não achou que houvesse nada de estranho nisso, porém, ela ligou para a polícia só para garantir. Então, os policiais foram enviados para a área onde a torre de celular havia localizado o telefone de Shanna. Quando chegaram, os policiais encontraram Shanna e a prenderam. E quando a prenderam, descobriram que ela estava com um envelope contendo vários milhares de dólares em dinheiro, além de um diário dentro do diário. A polícia encontrou uma anotação do dia anterior, em abril, na qual Shanna fala sobre bater nos filhos, e ela escreveu uma nota dizendo que eles foram maus e apanharam. Ela também disse que essa surra deixou os 2 acamados. Shanna foi inicialmente acusada de 2 acusações de agressão à criança e de colocar em risco de forma imprudente. Marvin Burto, o pai das crianças, também foi preso e acusado de colocar em risco de forma imprudente e permitir lesão a uma criança. Foi obtido um mandado de busca para a casa da família, onde encontraram pequenas gotas de sangue e vários buracos nas paredes, aparentemente feitos por um martelo. Além disso, os investigadores acabaram descobrindo ainda mais entradas de diário de Shanna, centenas, na verdade, que detalhavam as agressões contra ambos os filhos desde 2014. Essas entradas do diário sugeriam que havia um alto grau de trauma e abuso físico na casa. Que mulher doente registrando como machucava os próprios filhos? Pra quê? Pra depois voltar e olhar tudo isso e sorrir das coisas horríveis que fez? Aff. Marvin e Shanna foram apresentados ao Tribunal Distrital de Fitchburg, onde novas acusações foram adicionadas. Shanna Pedrosa foi indiciada por homicídio em 2º grau, agressão agravada e lesão corporal em uma criança, além de colocar a criança em perigo de forma imprudente. Em relação a Julian, a menina de 7 anos se declarou inocente da acusação de homicídio e foi mantida sob custódia sem direito à fiança, pois ficou claro que ela representava risco de fuga. Marvin Brito segue detido sem fiança após se declarar inocente de homicídio culposo. Permitir agressão agravada e lesão corporal em uma criança, além de expô-la imprudentemente ao perigo. Quando Julian foi levado ao hospital para tratar seus ferimentos, ele foi imediatamente colocado sob custódia de emergência pelo Departamento de Crianças e Famílias.
Ele tinha muitos ferimentos, cortes, cicatrizes e queimaduras. Uma grande ferida em seu pescoço havia sido, na verdade, colada com supercola por Shanna. Julian também foi encontrado extremamente magro e desnutrido quando a polícia conversou com o garotinho no hospital. Ele contou a eles que ele e sua irmã tinham sido atacados por valentões quando foram deixados sozinhos durante uma caminhada. Imagino que essa seja a história que a mãe dele, Shanna, contou para ele antes de fugir de casa. Julian também contou à polícia como ele tentou muito ajudar sua irmãzinha naquele dia, mas não conseguiu porque estava com fraturas nas 2 pernas. Ele disse que ouviu sua mãe no banheiro, com sua irmã gritando com ela, e então ouviu sua mãe pegar Sofia e jogá-la no chão. Ele continuou dizendo que queria muito ligar para o 192 para tentar salvar a vida da irmã, mas nenhum dos pais deixou. Julian também contou à polícia que, originalmente, sua mãe ficou brava na manhã de abril porque sua irmã Sofia não queria beber água. Água, isso mesmo, ela acabou sendo morta porque não queria beber água. O garotinho também disse que, após a morte da irmã, ele mesmo queria morrer para poder ficar com ela. Ele descreveu Sofia como sua melhor amiga e disse que eles sempre se divertiam juntos. Julian ficaria na UTI por 10 dias e depois seria liberado para o tio, que morava perto de Boston. O irmão de Shanna Pedroso, que também era tio de Julian, na verdade também era assistente social clínico licenciado. E ele mesmo disse que nunca tinha encontrado tamanha brutalidade de um pai em toda a sua carreira até agora. Shanna disse que educava os filhos em casa, mas ensinou muito pouco a eles. O principal objetivo da educação domiciliar deles, como você sabe, era machucá-los e depois esconder as evidências. Shanna tinha batido em Sofia e Julian com cintos, um disco de hóquei, uma barra de ferro e pedaços de pau. Também ficou muito claro que Shanna sabia que o que ela estava fazendo era errado, porque depois de bater nos filhos, ela tentava esconder os hematomas deles com maquiagem. Às vezes, ela batia tão forte nos filhos que os cintos de couro rasgavam, e às vezes era tão forte que as crianças quase desmaiavam. Além disso, Shanna também privava os filhos de comida e os chamava de idiotas, fazendo-os acreditar que mereciam o tratamento que estavam recebendo. A questão é que, como eu disse, a família nunca foi conhecida pelo Departamento de Crianças e Famílias. A polícia só tinha sido chamada à casa alguns meses antes da morte de Sofia, em fevereiro. 2018. Mas foi apenas porque um pequeno incêndio começou no porão da casa deles, na Stony Brook Road. Tinha começado por causa de uma vela perto de um rack de televisão no porão e roupas pegaram fogo. No entanto, um dos adultos da casa conseguiu apagar o fogo antes que causasse muitos danos ou antes que os primeiros socorristas tivessem a chance de chegar. Então, como se tornou desnecessário que a polícia entrasse na casa porque eles já tinham resolvido tudo sozinhos, ninguém viu as crianças naquele momento. Então, mesmo que Shanna fosse a principal agressora das 2 crianças, de vez em quando, Marvin admitiu que também as batia. Mas ele disse que só fazia isso quando achava que era necessário, nunca na mesma intensidade que sua esposa, Shanna. Marvin, que trabalhava há anos em uma empresa de concreto, também não estava em casa durante o dia. Por isso, afirmou não saber da gravidade dos abusos que as crianças sofriam. Ele contou que, fora do trabalho, era obrigado a viver no porão. No restante do tempo, Shanna cuidava principalmente dos filhos. Mensagens de texto corroborariam as afirmações que Marvin deu à polícia de que ele vivia no porão. Sua esposa o obrigava a morar lá embaixo. Essas mensagens mostraram que Shanna até fazia o marido pedir permissão para subir, para coisas como ir ao banheiro, comer e tomar banho. Mas Marvin também contou à polícia que frequentemente ouvia sua esposa lá em cima gritando e batendo nos 2 filhos deles, além dos gritos de dor que esses ataques provocavam. Ele também admitiu que já tinha visto Shanna bater nas crianças e que presenciou hematomas nos braços de Julian em uma das entradas do diário de Shanna que foi encontrada. Dizia que seu marido, Marvin, havia ameaçado dar um soco em seu rosto se ela não parasse de bater nas crianças. Fora isso, não havia evidências de que ele tenha feito algo para tentar impedir o abuso. Julian mais tarde diria sobre seu pai: "Eu não sei por que ele ficou parado, mas ela manipulava todo mundo. Se não fosse por Shanna, teríamos tido uma boa vida apenas com meu pai." Em dezembro de 2021, Marvin Brito se declarou culpado de homicídio culposo. O advogado dele disse ao juiz que seu cliente estava se declarando culpado para assumir a responsabilidade por não ter salvado sua filha e por ter decepcionado seu filho. Uma promotora especial designada para o caso também disse ao juiz, durante a audiência de Marvin, que era um caso muito sério, com fatos gravíssimos.
E ela falou sobre as fotos extremamente perturbadoras que foram tiradas das lesões das crianças. A promotora disse que parecia que elas estavam pintadas de roxo dos ombros até os joelhos. A advogada de Marvin disse ao juiz que ele queria que seus filhos soubessem que sentia muito pelo que aconteceu e lamentava não tê-los protegido. Ele disse que Marvin está esperançoso e que nada o faria mais feliz do que, quando Julian quiser, poder falar novamente com seu filho. A promotoria pediu de 12 a 14 anos de prisão para Marvin, enquanto a defesa requereu só o tempo já cumprido. No entanto, ele acabou sendo condenado a 8 anos de prisão, porém, recebeu crédito pelos 3.340 dias que já havia cumprido na cadeia. Ele também ficará em liberdade condicional por 3 anos após sua soltura e não poderá ter contato com nenhuma criança menor de 18 anos. Ele também não tem permissão para falar com Julian até que Julian complete 18 anos, caso ele queira, Shanna. Pedroso iria a julgamento em junho de 2022 e ela aceitaria um acordo. Ela se declarou culpada de homicídio em segundo grau, agressão, lesão corporal grave em criança e exposição imprudente de menor ao perigo. Era prioridade do escritório da promotoria poupar Julian da angústia de um julgamento e de ter que reviver todos os detalhes terríveis do que ele e sua irmã passaram. Então, em vez disso, eles quiseram esse acordo, e Shanna decidiu que precisava se declarar culpada porque havia muitas provas incriminatórias contra ela. O advogado afirmou que isso ocorreu por causa dos diários encontrados com a letra da Shanna. Se tivesse ido a julgamento, a cliente dele não teria a menor chance e, abre aspas, estaria perdida. A advogada da Shanna a descreveu como altamente inteligente, já que ela tinha um diploma em psicologia e havia trabalhado por 1 ano e meio como, veja só, gerente de casos na Sociedade de Massachusetts para a prevenção da crueldade contra crianças. Ela ajudava mães e pais de primeira viagem e depois trabalhou ajudando famílias com vales para creche. Irônico, não é? No entanto, Shanna nunca foi diagnosticada com nenhum tipo de doença mental em toda a sua vida. Julian leu sua declaração de impacto à vítima diante do tribunal durante a sentença de Shanna. E ele disse que fez isso porque queria mostrar para sua mãe, a quem ele só chamava pelo primeiro nome, que não tinha mais medo dela. Ele disse que confiava nela, mas ela o decepcionou, fazendo ele e a irmã acreditarem que as agressões eram para o bem deles. Ele disse que Shanna merecia algo pior do que a pena de morte e que prisão perpétua seria fácil demais para ela, porque ela teria comida e água, diferente dele e de sua irmã. Julian também disse que tem dificuldade em entender por que sua irmã foi morta e não ele, porque sempre achou que sua mãe o odiava mais. Shanna observava o filho lendo sua declaração. Mas Julian se recusou até mesmo a olhar para ela, e Julian disse em sua declaração de impacto à vítima sobre sua irmã Sofia: "Eu ainda sinto falta dela. Ela teria 11 anos agora e nós poderíamos fazer ainda mais coisas juntos." Julian levou 2 anos inteiros após a morte de sua irmã para conseguir dormir em sua própria cama novamente. Era tanto medo que ele tinha de Shanna. Julian contou que, ao retornar à escola, teve dificuldades, pois Shanna não lhe ensinava nada e estava muito atrasado em relação aos colegas. Ele também disse que teve muita dificuldade para fazer amigos porque nunca tinha tido contato com nenhuma outra criança além de sua irmã. Julian está em terapia há anos e seu tio disse que ele é resiliente, forte e não está disposto a se acovardar ou ficar em silêncio. O irmão de Shanna, que ficou com a guarda de Julian após a morte de Sofia, disse que sua irmã precisa ser responsabilizada por todo o mal que ela fez. Ele disse que sua irmã Shanna desmoronou emocionalmente e se isolou em um estado profundo e tóxico de solidão. A garota que conhecia foi enterrada sob ódio, doença mental, dependência e ressentimento, escreveu ele. No entanto, ele não deu detalhes sobre o que quis dizer com doença mental ou dependência dela. Ele disse que Shanna sempre foi uma pessoa reclusa, que demonstrava comportamentos preocupantes e raivosos nas poucas ocasiões em que aparecia. Ela visitava a família e sempre parecia ser muito controladora com os filhos. E em um momento, durante o depoimento do irmão de Shanna no tribunal, onde ele falou sobre o quanto sentia falta da sobrinha, Sofia, Shanna revirou os olhos. Após admitir culpa por assassinato, Shanna Padrosa foi condenada à prisão perpétua. Ela recebeu mais 5 anos por agressão, lesão corporal e por expor outros a risco de forma imprudente. No entanto, poderá ter liberdade condicional após 25 anos. Os anos e os 1.149 dias que ela já cumpriu foram contabilizados em sua sentença.
Ela também não pode contatar Julian até ele completar 18 anos. Acho que ele não vai querer falar com ela nem depois disso, e tem mais. A advogada de Shanna chegou a pedir à juíza que ela recebesse custódia protetiva quando chegasse ao MCI Framingham, a prisão estadual feminina. O juiz afirmou que não decidiria sobre o pedido de custódia protetiva para a cliente dele, pois, segundo ele, vão matar ela assim que ela entrar lá. Então, no fim das contas, Shanna foi informada de que poderia esperar até 1 ano em custódia protetiva. A Wonder Fund, uma organização privada sem fins lucrativos que ajuda crianças que recebem serviços do DCF, começou a aceitar doações para ajudar a pagar as despesas do funeral de Sofia. Bob Puller, morador de Fitchburg, organizou o fundo para o funeral de Sofia e uma campanha de arrecadação de brinquedos e roupas para Julian Brito. Uma vigília à luz de velas ocorreu no Riverfront Park, em Fitchburg, em 13 de abril de 2018 para homenagear Sofia Brito e seu corajoso irmão mais velho. Muitas pessoas foram à vigília pela menina e pelo menino que poucos conheciam. Na verdade, ninguém que estava presente na vigília disse que conhecia a família, mas todos estavam muito tristes com o que aconteceu com Sofia e Julian. Velas em formato de coração estavam diante de uma mesa com fotos das 2 crianças e uma placa escrita "Defenda as crianças". Moradores assinaram cartazes com orações para Sofia e palavras de incentivo para seu irmão Julian. A brutalidade que a inocente Lila, de 8 anos, sofreu em 13 de março de 2024 é realmente algo que eu nunca vi antes. Em 5 anos lidando com abuso infantil, A assistente da promotoria do condado de Wayne, Aaron Wilmoth, diz que ninguém ligou para o 192 até sábado, quando Lila Lynn Castle, de 8 anos, já estava morta. Lila Lynn Castle nasceu em Michigan em 7 de junho de 2015, filha de sua mãe, Chelsea Duperon, e de seu pai, Josh Castle. Ela tinha um irmão mais velho, e dizem que Lila era uma menininha feliz e doce, que também era espirituosa e engraçada. Ela adorava brincar do lado de fora todos os dias e amava ir para sua escola na Roosevelt McGrath Elementary. Lila tinha muitos amigos e amava música, principalmente as canções da Taylor Swift. Gostava de arrumar o cabelo e colocar laços bonitos, especialmente bem cedo, por volta das 5 horas da manhã. Às 5 da manhã de 16 de março de 2024, Chelsea Duperon, 30 anos, ligou para o 911 relatando que sua filha Lila não respirava. Policiais foram então enviados para a casa localizada na rua Phyllis, em Wayne, Michigan. Lá, eles encontraram Lila deitada no chão do quarto, inconsciente e sem respirar. E também ficou imediatamente claro para as autoridades que ela havia sido brutalmente agredida, pois havia um inchaço severo e hematomas em sua cabeça, pescoço e rosto. Os socorristas levaram Lila ao hospital, mesmo estando claro que ela já havia partido há muito tempo. Quando foi feita a autópsia no corpo da garotinha, o médico legista determinou que ela havia morrido devido a um traumatismo craniano causado por objeto contundente. O enorme inchaço que ela tinha na cabeça e no rosto deixou Lila irreconhecível. Esse grande traumatismo craniano causou o inchaço do cérebro dela, o que levou a danos cerebrais e, por fim, a matou. Agora, a mãe de Lila, Chelsea, disse primeiro à polícia que sua filha estava apenas brincando perto das escadas quando caiu. Ela afirmou que tinha sido apenas um terrível acidente. Mas estava claro, pelo que o legista havia visto, que uma queda da escada não teria causado os ferimentos que Lila sofreu. Além disso, se ela tivesse caído da escada, teria outros ferimentos em outras partes do corpo, compatíveis com uma queda desse tipo. Logo após a polícia começar a interrogá-la, a história de Chelsea começou a mudar. A policial que estava entrevistando Chelsea percebeu que, desde que estavam na sala de interrogatório, Chelsea estava tentando reposicionar o corpo dela agora. No começo, a policial não sabia o motivo, mas depois de um tempo, ela percebeu isso. Ela tinha um inchaço significativo e hematomas na mão e no braço direitos, que estava tentando esconder dela. Nesse momento, a investigadora perguntou se o braço costumava ter hematomas assim, mas Chelsea não respondeu. Então ele perguntou como ela machucou o braço, ao que Chelsea respondeu: "Juro por Deus, isso não fui eu. Isso parece loucura, mas existem espíritos maus." Ela continuou dizendo que também havia uma mulher que tinha aparecido do nada na casa dela. Chelsea afirmou que tinha visto essa mulher misteriosa no porão dela e que foi essa mulher que realmente atacou Lila.
No entanto, a história dela mudaria novamente quando a polícia considerou isso implausível. Então, a próxima história de Chelsea foi que o espírito ou fantasma que ela tinha visto, na verdade, a levou a perseguir a filha pela casa, descer as escadas e então bater nela. Chelsea afirmou que quando bateu na filha Lila, na verdade estava possuída por demônios e Lila estava agindo de forma louca naquele momento. No entanto, a mãe afirmou que não se lembrava de ter batido na filha. A única razão pela qual ela sabia que tinha feito isso era porque Lila tinha contado para ela. Depois, as autoridades descobriram que Lila havia sido brutalmente agredida 3 dias antes de o 196 ser chamado em 13 de março. Chelsea disse à polícia que não procurou atendimento médico para a filha porque acreditava que ela estava melhorando, tornando isso desnecessário. Mas quando o 196 foi chamado, 3 dias inteiros após a agressão, Lila já estava morta. Então, quando os socorristas encontraram Lila, eles também perceberam que ela estava usando uma fralda. Ela já tinha idade para não usar fralda, então a polícia perguntou a Chelsea por que ainda usava. Chelsea explicou que depois que Lila se machucou, era muito difícil para ela ir ao banheiro sozinha, então isso era mais fácil. Chelsea Duperon foi então presa e acusada de homicídio doloso, além de abuso infantil em 1º grau. Ela ficou detida sem direito à fiança no mesmo dia em que Lila foi encontrada morta. O namorado que vivia com Chelsea também foi levado à delegacia para interrogatório. Embora a polícia ainda não tenha divulgado o nome dele, familiares de Lila estão dizendo publicamente nas redes sociais que o nome dele é Daniel ou Danny Probst. Danny disse à polícia que tudo estava normal em casa na segunda e na terça-feira anteriores. Mais tarde, ele e Chelsea brigaram na noite de terça, mas ele não revelou o motivo. O namorado de Chelsea contou às autoridades que no dia seguinte chegou em casa do trabalho por volta das 15h30. Ele encontrou sua namorada do lado de fora, apontando a casa e dizendo que estava possuída. Quando Danny entrou na casa, ele encontrou Lila deitada no chão com muita água ao redor dela. Ele disse que naquele momento ela estava consciente e conversando com ele. Ele então disse que a pegou e a levou para o quarto, colocando-a na cama. Ele percebeu que ela estava claramente em sofrimento. Mas como ela não era sua filha, ele disse que não sentiu que era responsável por ajudá-la ou por chamar as autoridades para denunciar o abuso. Então, em vez disso, ele simplesmente deixou para lá e deixou a decisão para Chelsea. Na quinta-feira seguinte, Danny contou que falou com a garotinha e perguntou sobre o ocorrido no dia anterior. Lila disse que sua mãe, Chelsea, estava ouvindo música quando de repente a atacou. Lila disse que correu para o porão e se escondeu. Mas Chelsea a enganou para que ela saísse novamente. E então ela jogou água nela e começou a bater nela. Apenas 2 dias depois dessa conversa com Lila, ela estaria morta. O namorado de Chelsea também disse que já tinha ouvido sua namorada falar sobre espíritos. Mas nunca tinha sido nada assim antes. Sem brincadeira. E ele também disse que ela nunca tinha machucado a filha antes. Danny acabaria sendo presa e acusada de cúmplice do crime após o fato. Mas ele pagou fiança e está em liberdade agora até ir a julgamento, segundo a família de Lila. Ele também é uma testemunha ocular. Então, as acusações contra ele não serão tornadas públicas até que Chelsea seja sentenciada, pois provavelmente vão usá-lo contra ela durante o julgamento. Acho que ele vai acabar fazendo um acordo judicial, se for o caso. Os investigadores afirmaram que se Chelsea ou Danny tivessem chamado o 192 quando Lila se feriu, ela poderia ter sido salva, mas optaram por colocá-la na cama e deixá-la morrer. Enquanto Chelsea saiu para comprar vaselina, fraldas, bolsas térmicas e álcool para ela mesma, Chelsea também é conhecida por ter um problema com álcool. E os parentes dela acreditam que ela pode ter usado drogas na época do assassinato de Lila. Além disso, no passado, Chelsea era conhecida por dirigir bêbada com a filha no carro. A família de Lila lançou uma campanha no GoFundMe para ajudar Josh, seu pai enlutado, com as despesas que enfrenta. Mas Chelsea e sua família começaram a dizer que ele não merecia ajuda por ter abandonado a filha ao renunciar aos direitos sobre ela. Elas também alegaram que Josh não pagava a pensão alimentícia, porém, tudo isso era mentira. Na verdade, Josh sempre pagou a pensão alimentícia e só teve seus direitos retirados. Depois que houve acusações não comprovadas feitas contra ele por Chelsea, essas acusações, no entanto, nunca foram investigadas e Josh nunca foi acusado de nada. Mesmo assim, ele perdeu a guarda de sua filha Lila. Chelsea também vinha impedindo a família de Lila de vê-la por meses antes do assassinato.
A avó paterna de Lila, que não via a neta há 4 anos, teve que ir ao IML para identificar o corpinho dela depois da mãe. Por algum motivo, Chelsea se recusou a fazer isso. Então, foi a primeira vez em 4 anos que ela pôde ver a neta. Ela estava deitada ali, fria sobre a mesa, machucada, cheia de hematomas e sem nenhuma vida. Agora, a mãe de Chelsea, Kendra Duperon, está apoiando a filha e dizendo que ela não matou Lila. Ela não poderia ter feito isso porque amava a menina. Ela afirmou que literalmente admitiu que matou a filha. Mas tudo bem. Antes de se mudarem para Wayne, Michigan, Chelsea, Lila e Danny moravam em Huron Township. Enquanto moravam lá, Lila fez muitos amigos, e a mãe de uma dessas amigas disse que Lila passava muito tempo na casa deles, às vezes até por vários dias. Ela também disse que Danny não era abusivo apenas com Chelsea, mas também com Lila. A mãe dessa amiga também afirmou que Danny invadiu a casa dela várias vezes. Uma vez, Danny foi até a casa da amiga de Lila no meio da noite, entrou e pegou Lila para levá-la para casa, mesmo sabendo que ela deveria passar a noite lá. Houve outra vez em que essa amiga disse que Danny foi até a casa e arrancou Chelsea, que estava visitando, pelos cabelos. Ele começou a bater nela no jardim da frente. Embora tenha sido feito boletim de ocorrência, Chelsea depois mentiu dizendo que o namorado não fez isso. Vizinhos de Chelsea relataram preocupação com Lila e tentaram cuidar dela, mas nunca notaram sinais de abuso. Eles frequentemente ouviam Danny gritando com ela e com Chelsea. Uma vez, ouviram ele até gritar: "Você quer motivo para chorar? Eu vou te dar motivo para chorar." Esses vizinhos também lembram de Lila como uma criança fantástica e adorável, e recordam o quanto ela era engraçada, falante e sempre feliz. Os vizinhos estavam preocupados com o que ocorria na casa e cuidavam de Lila. Nunca viram nenhum sinal de abuso, mas estavam preocupados com outras coisas que viam e ouviam aqui. Eu podia ouvir ele gritando com ela. Não só com a mãe, mas com a criança também. Você quer motivo para chorar? Eu vou te dar motivo para chorar. Quero dizer, quem fala assim com os próprios filhos? Eu fui à polícia com vídeos das minhas câmeras e mostrei a eles as coisas que eu vi acontecendo. Eles disseram que, se víssemos abuso infantil, devíamos avisá-los. Agora, o vizinho Jason Wilhoit lembra de Lila, em vez de tentar cuidar dela. Uma criança fantástica brincando no quintal da frente, dando cambalhotas. Apenas uma criança adorável, engraçada, cheia de piadas. Eu sou muito falante, alegre, sempre feliz quando ela estava aqui. Uma ex-colega de classe da Chelsea disse que conhecia a Chelsea como sendo muito violenta. Ela disse que a Chelsea era uma pessoa horrível, que fez dezenas de inimigos enquanto estava no ensino médio. E havia muitas garotas que queriam brigar com ela por um motivo ou outro. Teve até uma postagem no Facebook da Chelsea um tempo atrás que dizia: "Estou tentando ser uma mãe gentil, mas parece que eles acham que eu sou uma fraca, ou algo assim, né? Gentileza, porra." Chelsea Duperon foi acusada formalmente e se declarou inocente. Ela também foi proibida de ter qualquer contato com o namorado e teve que passar por uma avaliação psiquiátrica. E durante a audiência, Chelsea foi vista sorrindo de canto, parecendo completamente sem remorso pelo que havia feito. A promotoria classificou os ferimentos de Lila como inimagináveis e disse que nas fotos da autópsia, ela nem parecia uma criança. Ela estava irreconhecível porque a surra que levou foi tão brutal. Aparentemente, Chelsea também passou um pouco de maquiagem em sua filha morta antes de ligar para o 192, numa tentativa de esconder parte dos danos que havia causado. A promotora também disse: "A brutalidade que a inocente Lila, de 8 anos, sofreu em 13 de março de 2024 é realmente algo que nunca vi em meus 5 anos lidando com casos de abuso infantil." A próxima audiência de Chelsea está marcada para 17 de junho. A família de Lila agora está tentando mudar o sistema falho e fazer o que pode para evitar mais mortes desnecessárias. Eles esperam aprovar uma lei que será chamada de Lei de Lila, que exigirá que o governo faça seu trabalho corretamente. Ao investigar acusações infundadas feitas por mães contra pais, eles dizem que não querem nada além de que pais amorosos possam manter seus direitos como pais. A celebração da vida de Lila Cassell ocorreu sábado, 20 de abril de 2024, na funerária Stark, em Ypsilanti, Michigan. "Ela foi então cremada", disse Elizabeth Duperon, tia de Lila, sobre sua sobrinha de 8 anos. "Ela brilha tanto. Só saiba que o mundo inteiro está do seu lado, minha menina. O mundo."